Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, bate-papo franco, aberto, sem censura. A palavra ídolo é derivada do grego e significa imagem, objeto de culto, representa quase uma divindade. São pessoas pela qual se tem grande paixão ou admiração. Ser um ídolo no esporte, por exemplo, com conquistas expressivas, é sempre marcante. E quando toda essa idolatria envolve um jogador de futebol que atuou a maior parte do tempo em um grande clube no Brasil, de massa de torcedores apaixonados, o nome dessa pessoa entra de vez para a eternidade. É o caso do nosso convidado de hoje, no Começo de Conversa. Eterno craque é considerado por muitos como o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. Marcou época na equipe e no futebol, encantando os amantes do esporte com a sua genialidade. Proporcionou momentos memoráveis que ficarão guardados para sempre no coração do torcedor alvinegro e de si próprio. Convido para que você não perca um minuto sequer do nosso programa de hoje, que será um dos mais especiais dos últimos tempos, com esse ídolo nacional do maior esporte brasileiro que escreveu seu nome na história do futebol. Não sai daí. O Começo de Conversa volta já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa que também é transmitido pela TV Sistec e Super Canal TV. Em Minas Gerais, quando procurarem pela majestade, não se espante. A terra do Pelé, atleta do século, atende a outro rei e ídolo do futebol. Nada mais, nada menos do que José Reinaldo de Lima, o maior jogador e artilheiro da história do Clube Atlético Mineiro. Nascido em 1957 em Ponte Nova, interior do estado, Reinaldo passou boa parte de sua infância naquela cidade. Com 13 anos, já jogava com os profissionais do Ponte Novense e do 1º de Maio, equipes locais. Em 1971, após uma partida do Atlético Mineiro, em Ponte Nova, foi convidado a treinar no Galo. Destacou-se ao lado de jogadores como Dadá, Humberto, Ramos, o Aldair, Vantuir, e assinou seu contrato logo em seguida. Em 73, com 16 anos, foi promovido pelo Tele Santana ao time profissional do Atlético Mineiro. As lesões acompanharam por quase toda a carreira e Reinaldo chegou a passar por 9 intervenções cirúrgicas, o que não o impediu de alcançar números expressivos. No Atlético fez ao todo 475 jogos e marcou 255 gols. Foi ex-campeão mineiro, campeão da Copa dos Campeões e 2 vezes vice-campeão brasileiro. Foram 14 anos no Galo Mineiro. Também atuou pela seleção brasileira. Reinaldo, é com grande satisfação que nós te recebemos aqui no Começo de Conversa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Eugênio, pelo convite. Eu agradeço também ao presidente do Caratinga, o Edgar, por ter me convidado para que eu pudesse acompanhar as avaliações, as observações aqui dos garotos aqui. Eu sou daqui perto da região, eu tenho boas lembranças aqui de Caratinga. Bacana. Caburé. Caburé sai de Ponte Nova, garoto Caburé sai de Ponte Nova para se tornar esse grande ídolo nacional, né? Você imaginava, quando você saiu de Ponte Nova, que você chegaria nesse ponto aí de se tornar esse ídolo, né? Porque você é uma referência para todos nós, uma referência como profissional, como pessoa, como ser humano, pelas causas que você defende. Você imaginava isso tudo, não? Não, eu sonhava em ser jogador de futebol. Desde pequeno, eu sempre joguei bola e esse sonho foi alimentado pelo meu irmão que jogava no Botafogo. E ele falava que quando eu terminasse o ginásio, ele ia me levar para o Botafogo. Só que o Atlético chegou antes, chegou no dia 7 de setembro de 71, que agora vai completar aí 50 anos. E eu fui convidado para fazer esse teste, essa avaliação lá no Atlético. E, coincidentemente, eu fui fazer o teste pelo juvenil. E o juvenil, não tinha júnior naquela época, o juvenil treinou contra o time profissional, que foi o campeão de 1971. Eu fiquei ali na reserva, né, professor? Fiquei ali, tal, entrei nos 20 minutos, aí dei caneta no Vantuir, fiz gol no E bagunçou aquela zaga toda. Aí, com 20 minutos, o Tele e o Barbatana, já terminou o treino, eles me chamaram e falaram, vai lá em Ponte Nova buscar os documentos para assinar o contrato.
E aí eu fui contratado e fiz a minha carreira de futebol dentro do Clube Atlético Mineiro. E a gente, rapaz, eu sou seu fã, né? Obrigado. Falo isso com o maior carinho, o maior orgulho, e eu leio muito, conheço a sua história. Sim. E tem hora que eu agradeço, rapaz, porque você era desafinado quando você era garoto. Porque eu sei dessa história, você cantava mal. O pessoal não vai cantar nada, vai jogar futebol, não é isso? É verdade. Eu era aluno do colégio Dom Elvésio, o salesiano lá de Ponte Nova, e tinha as aulas de música, né? E aí os padres, eu era muito desafinado, não tocava nem tambor. Aí os padres falaram, não, vai lá, pode ir lá para o campo jogar bola, e não precisa ir para a aula de música, não. Acabou dando certo, né? Eu jogava bola com os padres lá naquela época, padre de batina ainda, só não dava para passar a bola debaixo das pernas. Era que a batina atrapalhava. Mas eu tive essa boa formação lá, que o salesiano incentiva o esporte, e foi uma boa época. Bacana. Eu queria tratar logo de uma questão que causa muitas conversas paralelas, né, que é a sua maneira de comemorar o gol. Sim. Porque eu já vi entrevista sua, inclusive, você falando que é meio que uma luta contra o racismo, mas aí tem toda aquela questão de 77, que você não foi para a final do brasileiro e é sabido que teve interferência militar nisso quando uma entrevista que você teria dado, te tiraram da final, o Galo ficou como vice-campeão e invicto, né? Invicto. Que invicto. Não perdeu nenhum jogo. Não. E essa maneira de comemorar aqui, né? Porque isso é realmente da Pantera Negra, né? É um símbolo. Mas você sabe que tem muito atleticano que toma também como uma comemoração contra a opressão, uma série de questões. Esse gesto do punho cerrado, na verdade, é um gesto progressista, né? Vamos dizer, é um símbolo, um gesto progressista. E juntamente com isso, eu dei uma entrevista no jornal Movimento, que era um jornal alternativo, numa época que ainda existia o AI-5, né? Onde prendia, desaparecia, torturava. Ditadura brava. Uma ditadura brava. Embora fosse no governo do general Geisel, tinha começado uma distensão política, né? E aí eu, como artilheiro do campeonato nesse ano, fazendo gol todos os jogos, eu dei uma entrevista falando, era uma entrevista com o propósito mais de acelerar o processo democrático, até porque eu não era filiado a nenhum partido, não participava assim diretamente de nenhum movimento. Eu dei entrevista para que uma constituinte, como aconteceu em 88, a constituinte, a anistia, né, os militares voltarem para o quartel, enfim, a redemocratização do país. E essa entrevista, ela foi assustou um pouco, assustou a ditadura, porque eu era um garoto de 19 anos e tinha o artilheiro do Brasil e fazendo gol, dando entrevista para um jornal alternativo. Eu sofri várias retaliações do governo. Primeiro, com a imprensa marrom, a imprensa começou a distorcer, a descaracterizar toda essa liderança, né? Mas a punição mais severa que veio mesmo foi na final do Campeonato Brasileiro. Eu fiz gol todos os jogos. Certamente faria um gol. Certamente eu faria o gol na final no Mineirão, né? Com certeza. O artilheiro que faz gol todo jogo na final, dentro de casa, no Mineirão, eu faria o gol e talvez o gol do título. E aí eu fui impedido de jogar, né? Numa engenharia, não, numa articulação, uma artimanha da ditadura. Expulsaram o Serginho, jogaram meu julgamento com o Serginho. Eu tomei um jogo, que foi o jogo da final, e o Serginho tomou 6 meses. Então você vê que num poder, numa ditadura, tudo é possível, até tirar o campeonato de um time invicto. Muito bem, que não se repita nada disso por aqui, né? É verdade, não, que a gente volte e cada dia mais a gente resista aí a
e lutar para que a gente viva na plenitude da democracia no nosso país. Verdade. Mas o gesto também, por esse fato e por sofrer tantas retaliações, tanta pressão, inclusive na Copa do Mundo, quando eu fui para a Copa do Mundo, na despedida do general Geisel, lá no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, o ministro Ney Braga, que era da Educação, e o Paulinelli, da Agricultura, falaram, o general quer te conhecer. Ele ainda de farda oliva, farda de general, me chamou lá, falou, garoto, você joga bola muito bem, mas não mexe com política. Deixa que a gente faça a política e você joga futebol. Num tom militar, e eu como garoto... Deu o recado bem. Deu o recado direto. Na ida na Argentina, o André Richer, que era coronel também, aliás, toda a comissão técnica da seleção era militar, né? O capitão Cláudio Coutinho, o coronel Chirol, Almerindo, o Richer, o André Richer falou, Reinaldo, tá, se você fizer gol, não comemora com o punho cerrado. Eu fiz o gol, você vê que no início, mas depois não resisti e tive de fazer o gesto. E por essas retaliações, essas pressões todas, eu também comecei a dar uma conotação mais racial dos Panteras Negras, para justamente dar uma visibilidade para a gente combater o racismo, esse preconceito do racismo. Que existe, né? Que existe até hoje, né? Não falar que não que o país não é racista, que é bobagem, a gente sabe todo dia a história. A própria história do negro já é uma história mesmo de sofrimento. Sofrimento. Então eu dei falando que seria o Black Power, que na verdade eram os Panteras Negras, que é um partido, um partido americano dos negros, do Michael X, um partido, vamos dizer, nos Estados Unidos não chega a ser comunista, mas seria um partido mais progressista. Bacana. Você já foi vítima de racismo? Não, assim, de acusar, não. O racismo aqui, ele é um... Ele é veladinho, né? Ele é subliminar, né? Subliminar. E esse é o pior tipo de racismo. É o pior que tem. Racismo aqui, eu vou te falar, assim, eu num restaurante com meu filho, que é negro, você tem a oportunidade de conhecer, e vai lá servir um self-service, quando ele chegou na balança, a menina falou, sai daqui, menino, você tá doido? Pois é. Porque é negro. Então, assim, jamais faria isso com branco, né? E ainda mais no nosso país, né? Um país de miscigenação. E o que seria desse país se não tivesse a mão de obra, a força da raça negra, a expressão dos negros na cultura, a expressão dos negros no esporte? Nós temos aí o rei do futebol, que é o Pelé. No mínimo, nós teríamos menos futebol, menos cultura, menos música boa, né? E talvez tivesse até escravatura hoje. Com certeza. Não teria essa mistura. Oi, a conversa aqui está muito boa. Tem muita coisa para falar com você aqui sobre futebol. Vou fazer um rápido intervalo. Okay. Sai daí, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Voltaremos em seguida com o nosso bate-papo com o Reinaldo, eterno ídolo atleticano. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o craque Reinaldo, em um programa super especial, não só para os atleticanos, claro, mas para todos os amantes do futebol. Reinaldo, o Romário Baixinho, que é também um ídolo nacional, né? Sim. Em uma entrevista dele, ele falou que você é um dos jogadores, um dos melhores jogadores que ele já viu jogar. Como é que ele recebeu o elogio desse? O Romário é meu peixe. O Romário é um amigo e está fazendo um grande trabalho agora no Senado brasileiro. E o Romário, nós tivemos a oportunidade várias vezes de encontrar, e a primeira vez ele me falou, Reinaldo, quando você ia jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã, eu pedia meu pai para ir lá te ver jogar, né? E depois nós jogamos umas peladas juntos lá em Belo Horizonte também, que foi só golaço. E eu vi essa entrevista do Romário, ele me citando, falando que eu seria um jogador que ele sempre admirou, né? Que ele gostava de ver.
o espírito. Eu fico muito feliz, ainda mais quando você recebe um elogio de um colega de profissão, né? Aí valoriza um pouco mais porque ele conhece ali as dificuldades que tem ali dentro de campo. Então, eu agradeço o Romário pelas belas as palavras dele e fico emocionado. Essas coisas massageia meu ego, né? Me enche de orgulho, mas é muito saudável, é muito bom. Não só do Romário que tem a expressão, mas qualquer torcedor que eu encontro na rua. O que é legal, essa relação com o torcedor, é que o torcedor ele chega com emoção, como a garota chegou aqui com emoção, o coração batendo. Então isso é vida, quando você tem a emoção, tem um contato direto com o torcedor e ele lembra de lances seus, quer dizer, a gente está no imaginário, na mente e no coração do torcedor, é bom demais. E tem esse outro lado, sob o ponto de vista do torcedor, né, do fã, né, que é ter essa receptividade sua, é muito bacana, né? Você está sempre aberto, sempre recebendo as pessoas com carinho, com alegria, com sorriso, isso é muito bom. Os especialistas, eles falam o seguinte, que você jogou com 90% de cérebro e 10% de capacidade física. Você teve problema com o seu joelho. É verdade. Então, assim, é um jogo inteligente mesmo, conseguiu fazer essa genialidade toda, fazer isso tudo. Você acredita que hoje, se a sua carreira estivesse acontecendo hoje, você teria mais condições, quer dizer, de julgar, de ter um tratamento mais adequado? Você acha que foi feito tudo que tinha que fazer mesmo? Ou os recursos hoje seriam diferentes, seriam melhores? Sem dúvida. Tudo no mundo evoluiu, tudo melhorou, né? Nós vivemos uma época... a medicina era muito obsoleta, né? Uma medicina que estava engatinhando, não tinha nem a fisioterapia ainda. E eu comecei a ter problemas no joelho no primeiro ano, em 1973, o primeiro ano que eu disputei o Campeonato Brasileiro. Eu era um adolescente jogando contra homem, né? Dital, Fontana, René, Moisés, Beck, homem formado, homem forte. E eu sofri a minha primeira contusão. E a minha primeira contusão foi o menisco, que hoje é como extrair um dente ou tirar um apêndice, não tem problema nenhum. Mas naquela época, engessava a perna toda, atrofiei a perna, não recuperei a musculatura. E o médico que me operou, ele formou em 1890 e pouco. O médico já era antigo. Já era antigo. Usando uma técnica antiga. E o procedimento do médico era punção, infiltração e punção. Então, diariamente, eu tomava no joelho, enfiava aquela agulha que é igual um lápis, saía sangue, pedaço de cartilagem. E isso foi comprometendo muito o meu joelho. E assim eu vim tendo problemas sucessivamente durante toda a carreira. Eu nunca entrei, a única vez que eu entrei em campo sem sentir dor foi nesse Campeonato Brasileiro de 77, no qual eu fui artilheiro. Por quê? Eu fazia, o tratamento era esse, mas nessa época o doutor Neilo Losmar chegou no Atlético e fez um tratamento de choque, assim, eu fiz radioterapia, que é um tratamento para câncer. No joelho, caiu o cabelo da perna toda, mas aí inibiu o derrame, a água no joelho, o derrame diminuiu. Foi a época que eu pude exibir todo o meu futebol. Mas depois eu vim tendo problema de joelho até hoje, né? Isso são sequelas. Ainda tem problema com o joelho? Uma sequela. A minha herança é essas dores que eu tenho no joelho. E aí vai tendo o desgaste da artrose. Já é normal mesmo, né? E já trouxe essas complicações. Porque senão, se eu fosse um privilegiado fisicamente... Se eu tivesse o corpo do Hulk, eu ia fazer coisas geniais. Porque aí, assim, é um jogador muito inteligente. Se tivesse todo esse potencial físico, né, seria muito bom. Mas o Hulk, que a gente pensava também que era só força, o Hulk é habilidoso, inteligente. Recentemente, a grata surpresa. Recentemente, né, deu aquele
passe lá pro Naratjo. Naratjo. Ele foi Zaratio, Zaratio, foi perfeito, né? E o gol dele também, até cavadinha está fazendo. Bacana demais. Você acha que os jogadores hoje são menos clássicos? Quer dizer, o futebol é menos clássico? O que falta hoje para os jogadores brasileiros? Hoje o jogador, ele está mais atleta, né? Ele é mais um atleta. Ele tem a evolução física foi uma coisa espantosa. Hoje o jogador, ele tem... e mesmo o gramado, tudo é melhor para praticar. A camisa, a chuteira, tudo é melhor para você praticar o futebol. É um jogador mais técnico, mais tático e mais físico, né? Não é aquele jogador habilidoso, aqueles jogadores antigos que apoiava mais na parte técnica, né? Onde tinha mais cores, mais... O talento fica meio que... Fica inibido. Fica inibido, até porque os treinadores não incentivam os jogadores partir para o 1 a 1, para o drible, para o confronto direto com o marcador. Você vê que o jogo chega a um ponto de ficar um pouco irritante, de tanto passe para trás que tem. É uma escola, eu digo aí que é uma escola, não é o futebol brasileiro, isso aí é um futebol gaúcho, porque só tem treinador gaúcho, pô. Dos jogadores que estão hoje atuando, né, que estão julgando, tanto aqui no Brasil como no exterior, você é capaz aí de citar uns 5 pelo menos, que você fala, esses são bons jogadores? Tem muito mais, tem muito mais. Vamos começar pelo Atlético, nós temos o Hulk, que o Brasil, ninguém conhecia o Hulk, quando ele esteve na seleção, aí fecharam o Hulk de um jogador de força, mas ele tem força, tem velocidade, é habilidoso, é inteligente. Eu gosto muito do Hulk, eu gosto também muito daquele Gerson que jogava no Flamengo, foi para o Olympique. O Gabigol é um jogador interessante, é artilheiro, fede, cheira gol. O Bruno Henrique é um jogador que a gente lamenta de ter deixado ele escapar aqui de Minas, porque o Bruno Henrique também é um grande jogador. Vamos puxar um outro time aí. No Palmeiras são jogadores mais normais, mas isso eu não estou falando nem de jogador do exterior, não. Jogadores que estão aqui no Brasil. E tem outros talentos ainda que vão firmar e vão surgir. Rei, vamos fazer um rápido intervalo e aí nós vamos voltar para o terceiro bloco. Quero voltar sabendo quais são as suas expectativas aí em relação ao Galão da Massa e quero falar também sobre aquele jogo do Serra Dourada que não podemos deixar de fora, né? Não sai daí, a conversa com o Reinaldo está excelente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos para o terceiro e último bloco do Começo Conversa e a sequência do nosso bate-papo com o ídolo Reinaldo, maior jogador da história do Galo, um dos maiores do futebol brasileiro de todos os tempos. Ô Rei, o pessoal fala que o Galo nada e morre na praia, né? Nós, atleticanos, ouvimos isso todo ano, né? Como que você está vendo aí? Qual a sua expectativa em relação ao Galo agora, nesse momento fantástico que ele está vivendo? O Atlético, o Galo vive um dos melhores momentos da sua história. Primeiro que o clube teve uma reestruturação, né, administrativa, o clube tem um patrimônio, o clube tem uma organização na sua administração e tem projetos para dominar não só aqui no estadual, nacional e ter grande expressão na América Latina e no mundo. Esse é o projeto do Atlético e que a gente está indo de degrau em degrau. Dentro de campo, aí sim nós estamos vivendo quase uma ficção, está acima da realidade até, porque a gente está tão entusiasmado com o time está jogando tão bem, e os jogadores respondendo dentro de campo, e agora com a presença da torcida,
somando isso tudo, a gente tem direito de estar confiante que essas 3 competições que nós estamos disputando, nós vamos pelo menos aí buscar as 3, ou talvez 2 títulos importantes. Rapaz, chegando o brasileiro, tá muito bom, né? Brasileiro Libertadores, bom demais, né, Reinaldo? Bom demais. O brasileiro, sim, o brasileiro a gente busca aí mais de 50 anos, apesar da gente ser... Apesar não, nós somos o primeiro campeão brasileiro, né? Isso está aí. E vice-campeões. E depois nós sofremos esse impedimento, como nós falamos há pouco da final de 77 e também, logo depois, a final de 80 e 85, né? Muito a semifinal. Serra Dourada, Zé Roberto Wright. O Galo não vai encontrar um juiz desse pela frente, não, né? Tomara que não, né? Como é que você viu? Não, esses juízes... naquele jogo do Serra Dourada, que foi escalado esse juiz, ele teve aquela audácia dos canalhas, né? De roubar descaradamente. A favor do Flamengo. Inclusive, não, é o jogo que não terminou, né? Eu fui expulso com 18 minutos de jogo, né? Numa falta normal. Inclusive, estava o entrevista eu e o Zico agora. Eu falei com o Zico, perguntei ao Zico, Zico, se você fosse juiz, você me expulsaria naquele lance? Não era um lance de expulsão. Então, acabou ali atrapalhando, manchando essa Libertadores do Flamengo, apesar do Flamengo ter tido os seus méritos, mas acabou manchando essa conquista do Flamengo. Nós estamos vendo aí no final da Libertadores, né? Já foram definidos aí 4 times, 3 brasileiros, está aí na semifinal, né? Flamengo, Palmeiras e o Galão. E o brasileiro, o Galo está lá na frente e o Flamengo também fazendo o papel dele, né? E é o clássico, né? Flamengo e Atlético Mineiro, né? Sim. Você prevê um embate desse em uma dessas competições esse ano? Eu acredito que a final da Libertadores deve ser Flamengo e Atlético. O Flamengo vai enfrentar o Guayaquil, né? O Barcelona de Guayaquil, e o Galo enfrenta o Palmeiras. Eu acho que o Galo passa, o Flamengo também passa, e vai ser essa grande final, que vai ser um tiratema dessa rivalidade entre Atlético e Flamengo. E os 2 times vivem grandes momentos, são 2 times muito bons. Pois aí, a gente pode colocar o Palmeiras também nessa lista aí de que vive um grande momento? Quer dizer, esses 3 times, Galo, Atlético e Palmeiras, são esses 3 que vão brigar aí pelo brasileiro? Pelo brasileiro também acredito, porque aí já é uma competição de pontos corridos, né? O Atlético está na frente aí, segue o líder, e o Flamengo vem reagindo, embora o Flamengo está na manga ali, na gaveta, 2 jogos atrasados, 2 rodadas atrasadas, não tá? E isso é um perigo, viu? Quando se trata de Flamengo, isso é um perigo, porque aí os bastidores jogam muita bola. Eu quero voltar no Punho Cerrado, no livro agora. Tem um livro, foi seu filho que lançou um livro? Meu filho. Punho Cerrado? Punho Cerrado, a história do rei. Uma trajetória minha aí de alguns momentos, que esse Punho Cerrado, inclusive... depois eu vou vir fazer um lançamento aqui, é um livro escrito pelo meu filho. Bacana demais. E meu filho, ele é advogado, mas o negócio dele é literatura, ele tem um texto muito bonito também. E quando você vai falar para o seu filho, você abre mais o seu coração. Então, é uma leitura, é importante isso na literatura do esporte, ter essas histórias, biografia daqueles que se destacaram. Achei bacana também foi o lançamento dele lá em Alfenas e a renda ser revertida para uma instituição que cuida do tratamento de câncer, né? Achei bacana demais. É bacana. É um cunho social, né? Esse cunho social é muito importante. Inclusive agora eu tenho dedicado muito no Atlético, como funcionário do Atlético,
junto com o presidente, o Instituto do Galo, o Imortal, que é um instituto justamente para essas ações sociais e humanitárias. Nós tivemos agora vários hospitais, e a gente, os moradores de rua, são várias ações. O Atlético está uma associação que está atenta, está sensível a todas as coisas importantes. Bacana. Nós falamos aí da sua entrevista, que acabou gerando a sua retirada da final de 77, Sim. E falamos de política, e você acabou entrando para a política. Como é que foi isso? O que te levou para a política? Por que você não continuou lá? Porque você foi deputado, não é isso? E foi vereador. Todos nós, todo cidadão tem o dever e tem o espírito de político, cívico, né? Que é importante a gente participar. Eu, naquele momento que eu fui deputado, em 90, era importante estar ali participando da política através do parlamento, que é um caminho democrático mesmo, através do parlamento. E eu dei as pequenas contribuições, embora o poder legislativo seja o poder mais fragilizado e dependente dos outros partidos, porque a nossa é mais legislar, fiscalizar e organizar as suas comunidades. E não tem poder de execução de nenhuma. Mas mesmo assim eu fiz alguns benefícios, colocando uma emenda na Constituição de Minas, com esporte e cultura como prioridade, que até então não é. Como também foi reservado no orçamento para que atendesse o esporte e a cultura. Depois fui vereador também, fiz várias ações, que não vamos falar, mas eu fiz esses campos de futebol de excelência, sintético, em algumas regiões, junto com o prefeito. Tem vontade de voltar para a política? Não. Política eleitoral, assim, eu não tenho mais essa disposição, não. Agora que eu estou trabalhando no Atlético, eu quero me dedicar ao futebol. Ao futebol, não. Dedicar ao Galo. Mas você entende que política é importante e que o cidadão tem que participar mesmo, sim, né? Eu acho que é importante, tem que participar. Tem que ter gente boa na política, né? Tem que ter. Eu participo da política, mas eu não vou participar como candidato mesmo. Eu sou um cidadão que quero reivindicar as coisas melhor. E eu acredito que tem eu acredito nessa nova geração aí, que venha, pelo menos, com mais transparência e também com uma formação melhor. Os jovens de hoje têm uma formação acadêmica, têm uma visão mais humanitária, mais despreconceituosa, não tem aqueles vícios, né? Não tem os vícios daquele tradicional político. Bacana. Reinaldo, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Professor, a aula foi curta. Precisava de muitos blocos, mas eu tenho que te agradecer muito, agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade. Eu sei que sua passagem aqui está corrida, uma série de questões para cuidar aí. Olhando aí a meninada jogar bola, ver se sai daqui alguém como você saiu lá de Ponte Nova e que deu essa alegria toda para o torcedor brasileiro de uma maneira geral. Então, te agradecer muito. E eu queria que você encerrasse se dirigindo essa câmera aqui. Você vai deixar aqui o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, da TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas. A câmera é sua. Obrigado, professor Eugênio Gomes, por essa oportunidade da gente bater um papo aqui em Caratinga. E quero parabenizar não só o prefeito da cidade, como o vice-prefeito que teve no evento hoje, mas o presidente do Caratinga, que vem incentivando essa garotada. É um trabalho social, mas o nosso interesse aqui, do Atlético, é da gente extrair, pensar um talento aqui e que a gente possa levar para o Atlético e, se Deus quiser, no futuro seja um grande ídolo e realize esse sonho, como eu realizei o sonho de ser jogador de futebol. Muito obrigado. Nós agradecemos. O começo da conversa de hoje vai ficando por aqui. Agradeço ao ídolo Reinaldo, que nos proporcionou um programa inesquecível. Muito obrigado pela presença, Reinaldo. Obrigado, e a você que nos acompanha, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.